Eu sou Ângela, me sinto honrada em falar em nome de todos vocês, pois há muito tempo eu sonho em ver um movimento como esse na minha cidade, pois não concordo com o modo como a política é tratada em nossa cidade. E nem a trataria como política, pois eu entendo de outra forma. Não concordo com o assistencialismo que aqui é praticado e que foi confirmado por vocês mesmos em suas falas. Quero falar em nome dos meus vizinhos, que não tem pavimentação alguma em nosso bairro, e os bairros vizinhos que eu tenho e estão em péssimo estado, ruas esburacadas, esgoto a céu aberto, sem iluminação. Macaúbas está no escuro e de olhos fechados, para o que acontece nessa casa, naquela prefeitura e suas secretarias. Aliás, estavam, porque TPM chegou para abrir os olhos e ouvidos de todos, para os seus direitos e deveres. Sim, nós temos direitos. A cidadania, que está sendo negada por esta casa, pois o que nós sugerimos nesse projeto de lei foi decidido em assembleia e não a opinião individual de uma ou outra pessoa. E deveres sim, porque queremos dar um fim nessa forma contínua de campanha que é o tal assistencialismo, que sacrifica tantas opiniões e cala tanta gente com ameaças. Gente essa que gostaria de estar aqui e dar sua opinião, mas não vem por medo de perder seu emprego que sustenta suas famílias. Mas quero deixar claro aos senhores vereadores, não estamos aqui como inimigos. Senhor vereador Marcos e Anderson, nós só estávamos tentando dizer em seus discursos que estavam sendo repetitivos, e nós entendemos que vocês vêm lutando por Macaúbas nessa casa. Não precisa repetir isso. Queremos ouvir todos, sem exceção, mas a respeito do que se trata a pauta. É a favor ou contra os 4.000? E responda ainda a sua pergunta a respeito da nossa ausência nessa casa. Votamos em pessoas para nos representar. Você quer dizer que seus colegas não são de confiança? Então tá, seremos mais assíduos. Queremos ouvir os projetos que precisam ser tratados. Não estamos aqui só para resolver os subsídios dos nossos funcionários. Acostumem-se com a nossa presença. Será constante. Não se preocupem, nós viemos para ficar. E gostaria de pedir também, encarecidamente, ao senhor presidente, que não encerre a sessão de forma intempestiva novamente e nos façam de idiotas. Porque vocês sabem, e nós sabemos muito bem, que tudo que estamos exigindo está sim dentro da lei. Temos o depoimento de um professor de Direito da UESP, Marcelo Machado. Tem as falas do advogado Ramon, que prova que isso é possível. E nós sabemos sim que é possível. E vocês podem resolver isso hoje. Só depende do voto de cada um de vocês. A exemplo dos dias de sessão e do recesso de 100 dias, que vocês não precisam. Que de acordo com a lei orgânica do município, deve ser 2 dias por semana. Mas se tem que ser decidida por decreto, por que não decretar logo hoje? Olhem em volta, são pessoas, pais, mães, estudantes, são trabalhadores. Nós não estamos aqui porque não temos o que fazer. Estamos aqui apenas exigindo os nossos direitos, que são garantidos pela Constituição Federal. E ao continuar nesse impasse, vocês nos negam esse direito. Nós temos que nos conformar com isso? Eu acho que não. Não, senhores vereadores. Não nos conformamos, e é por isso que estamos aqui. E repito, não somos seus inimigos. Queremos trabalhar em conjunto. Escolhemos nossos vereadores para nos representar. Cada um aqui deu seu voto de confiança. E só estão nos representando se votarem o que nós exigimos. Se for diferente disso, estão defendendo seus próprios interesses e representando a vocês mesmos. Agora eu pergunto a vocês, e nas próximas eleições, o que vocês farão? Vocês são responsáveis pelo que estão plantando hoje. Faço questão de me lembrar desse dia. Aliás, desse dia e de todos os outros, de tudo que foi dito até agora, que parece entrar num ouvido e sair em outro. Não quero ser agressiva, mas não quero também ser feita de boba. Sei dos meus direitos. Essas e outras queixas são comuns entre os munícipes que vivem dignamente com um salário mínimo. E às vezes até menos que isso. E falando em direito, faculdade, estudantes, porque somos uma população grande o bastante para pagar um subsídio de R$ 6.010 e não somos grande o bastante para possuir uma faculdade presencial. Vocês têm medo do que o conhecimento pode causar em nossos jovens?
Somos mais de 50 mil habitantes. Quantos desses são estudantes secundaristas? Não vou nem falar no ensino fundamental 2 e ensino médio. Vocês se lembram quando foi construído o último colégio dentro da sede do município com recurso próprio? E o aumento do número de estudantes dentro desse período? Agradeço muito por terem revogado a lei que aumenta os subsídios para 10 mil e os demais inclusos, mas ainda não é suficiente. Pensando bem, a população atuando ativamente assim na nossa amada Macaúbas, vai sobrar pouca coisa para o vereador fazer. Se fiscalizar a sua função e não está sendo bem desempenhada, vai ficar difícil merecer 4 mil de subsídio. Sejam corajosos e venham até aqui e falem, mas que seja a respeito da pauta a serem discutidos, não discursos repetidos a respeito do que já supostamente tentaram fazer por essa cidade, e sim pensando no futuro, o que podem fazer de concreto hoje por Macaúbas. E nem tampouco mentir que as comissões precisam novamente dar a nossa sugestão no projeto de lei, pois já sabemos que isso é mais uma forma de protelar o assunto. Entendam, nós não vamos desistir. A cidade está um caos total. Não tem nenhum setor que esteja funcionando bem. Temos que avançar, não podemos ficar aqui batendo na mesma tecla, só exigindo o que é nosso, de fato e de direito. Esse dinheiro é nosso, a arrecadação dos nossos impostos. Nossa presença se faz necessária diante do absurdo e tamanho atraso em que se encontra a nossa cidade, por conta dessa forma arcaica de política praticada nesse município. Temos cidades vizinhas aqui com metade de idade de emancipação política de Macaúbas e que já se mostram muito mais desenvolvidas, e outras tantas mais jovens, país afora, com boa qualidade de vida. E eu volto a perguntar, o que falta para a nossa Macaúbas crescer? Vontade? Competência? Honestidade? Força de vontade? Ou falta respeito? Poderíamos ficar aqui, para concluir, poderíamos ficar aqui a semana inteira citando as mazelas desse povo, mas temos muito a fazer, não temos tempo a perder. Nossa cidade precisa de medidas urgentes. Queremos ter orgulho de nossa terra, oportunidade de crescimento, qualidade de vida para seus moradores. Ouçam bem o que eu vou dizer, se vocês não sei a religião e também não vem ao caso. É fato. Vou ler um trecho aqui da Bíblia, do livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6 e versículo 10. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu não cito isso por não virmos aqui em vão. Estamos pedindo o que é justo, comunitariamente e coletivamente falando. Queremos a cidade inteira ganhando, e não apenas alguns se beneficiando do dinheiro público. Não vamos desistir. Todos por Macaúbas.